Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. O Evangelho de hoje tem sempre algo a ensinar. E que bom que você está aqui para poder aprender. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 11. São João, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu o vosso coração. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditais em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos prestes a celebrar a ascensão do Senhor. Jesus, primeiro, ele se encarna. A gente celebrou o Advento, o Natal. Jesus vem a nós, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Jesus, ele cresce. Ele fica ali em Nazaré, depois que voltou do Egito com os seus pais. Ele cresce naquele lugarejo, em um certo anonimato. O último relato que a gente tem da infância de Jesus é exatamente ali aos 12 anos. Depois a gente não sabe mais nada do que aconteceu exatamente. E aí a gente vai encontrar Jesus já ali aproximadamente quando ele tinha 30 anos, que ele parte em missão. Jesus é batizado, Jesus vai para o deserto e Jesus inicia a sua vida pública, a sua vida missionária. Eu imagino que Jesus era realmente uma pessoa muito agradável, uma pessoa que tinha palavras que trazia conforto, consolo, esperança, fortaleza. As multidões ouviram falar de Jesus, tudo que ele fazia, e iam até ele. Os discípulos que foram capazes de deixar tudo para segui-lo. As suas palavras eram cheias de encanto. Eram palavras que, de fato, traziam uma boa nova, uma boa notícia. Evangelho quer dizer isso, boa notícia. E Jesus agora está dizendo aos discípulos que ele vai voltar para o Pai. E isso, claro, encheu o coração das pessoas de tristeza. Em particular aqui os discípulos. Que história é essa? Que ele vai voltar para junto do Pai? Eles no fundo queriam a presença física de Jesus. Eles não queriam perder a companhia, a proximidade de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, eu vou embora aqui do Brasil para uma nova missão lá nos Estados Unidos. E aí as pessoas já ficam falando, né? Como é que eu vou aguentar? O tempo que o Senhor foi para Roma foi tão difícil para nós. E agora? Vão ser mais 3 anos lá fora. E aí? Então as pessoas ficam tristes, porque no fundo queriam a presença física. Minha presença física aqui.
Mas a gente precisa compreender que para cada coisa tem um tempo. Meu carisma, assim como o carisma de Jesus, era missionário. Jesus ele veio do céu cumprir uma missão. E agora que ele cumpriu perfeitamente essa missão, ele volta para junto do Pai. E ele vai dizer aqui, olha só, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, não virá o defensor. Jesus está falando aqui especificamente sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele mesmo disse, vai demonstrar ao mundo o que é pecado, o que é justiça e o que é julgamento. E Jesus faz questão de ele mesmo explicar em que consiste o pecado, em que consiste a justiça e em que consiste o julgamento. Então o Espírito Santo é aquele que nos dá clareza. Lembra domingo passado quando Jesus falou, o Espírito Santo vos recordará tudo que eu vos ensinei. Ou seja, vai trazer os dons, vai trazer os carismas, vai trazer aquilo que a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, a parresia, a ousadia, o atrevimento espiritual. Depois que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, lá em Pentecostes, a vida deles já não foi mais a mesma. Eles já não tinham medo, eles já não estavam mais trancafiados. Inclusive, eles apanhavam em nome de Jesus e ficavam alegres por causa disso. Eles não temiam até mesmo dar a própria vida, como Estevão fez. O diácono deu a própria vida. Morreu em nome de Cristo. Então é o Espírito Santo que nos dá essa força. É o Espírito Santo que nos dá essa coragem. É o Espírito Santo que nos dá essa ousadia, esse atrevimento espiritual. Então, meus irmãos, a gente precisa compreender. Jesus, ele volta para o Pai, mas como ele mesmo disse, ele não nos deixa órfãos. Ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que você recebeu já no batismo, que foi confirmado no crisma, e que está em nós, e que tem uma missão a cumprir na nossa vida, na minha e na sua. Qual é a missão do Espírito Santo? Me santificar, lhe santificar, santificar toda a igreja. Agora, ele não vai fazer isso se nós não permitirmos, a partir de um ato voluntário, de um ato amoroso, que a gente possa de fato deixar que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, com toda a sua dinamicidade, com toda a sua força, com toda a sua ação santificadora. Vem, Espírito Santo. Vamos rezar juntos. Vem, Espírito Santo. Escreva aqui embaixo. Vem, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.